Você quer saber 3 pontos específicos para você, sim, ter muito mais chance de ingressar no mestrado? Fique até o final desse vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Quando eu quero entrar no mestrado, eu tenho que pensar em 3 elementos. Antes de pegar, né? Na verdade, 4. O 4 não é a questão. O 4 é escolher a universidade, né? Normalmente, você escolhe a universidade por 3 fatores. Nem cheguei nas 3 perguntas. 3 coisas você tem que pensar quando você quer entrar no mestrado. Uma, onde você quer fazer. E aí tem uma situação importante. Universidade particular ou universidade pública? A universidade particular, você vai ter um gasto monetário, né? Nem todo mundo tem bolsa, então você vai ter que pagar igual uma universidade particular para fazer esse mestrado. Isso é o ônus, mas o bônus é que normalmente tem mais vagas, né? Então existe essa possibilidade de você ter mais vagas, existe a possibilidade de ter bolsa. Então, esse é uma situação de escolha. Uma outra situação de escolha é proximidade. A gente aqui em São Paulo é mal acostumado que tem quase que todos os temas em todos os lugares, é, universidade particular ou pública aqui. Isso, né, é até complicado falar, porque aqui tem para todos os gostos. Mas às vezes você está numa cidade do interior, numa cidade longe, você quer escolher. Será que você consegue ir para a capital do seu estado, ou para uma cidade grande do seu estado, ou você quer mudar de vez? Por exemplo, nós tivemos uma aluna que entrou em Santa Catarina agora no mestrado, e ela é de Minas Gerais, ela é de BH. Por algum motivo, ela fez o FMG, fisioterapia, mas ela gostava do tema, e esse já entra quase nos nossos 3 pontos. Ela gostava do tema, né, de um professor da UDESC de Santa Catarina. E aí ela entrou no TCC Agora Vai para estabelecer essa aproximação com o orientador e tal. E antes mesmo do mestrado, ela queria mudar mesmo de BH. Ela fez iniciação científica. Eu mesmo, lá entrou nesse Agora Vai, falei: você já não está numa universidade pública? Você não quer fazer um mestrado por aí mesmo? Ela falou: não, eu quero seguir esse tema aqui em fisioterapia, com atleta, com reabilitação. Aí eu falei: perfeito. E aí a gente investiu nesse professor em Santa Catarina e ela ingressou no mestrado. Ela conseguiu aí num período de 1 ano. Só que ela fez uma coisa, ela conseguiu entrar relativamente rápido, mas ela começou com as conversas online com um grupo de pesquisa e o orientador, a um ponto que, com 6 meses, ia começar o semestre lá. Ela falou: posso ser uma aluna ouvinte especial e participar do grupo? Pode. Ela pegou e mudou, largou tudo, começou a arrumar alguns trabalhos online, algumas coisas desse tipo. Eu não, nessa parte eu não perguntei os detalhes para o cliente, mas ela falou que ela conseguia levar parte do trabalho dela de maneira online. A outra parte ela perdeu, mas ela teve suas conquistas do ponto de vista de ter ingressado no mestrado. Ela ingressou sem bolsa, só que numa universidade pública, né? E aí, então, ela foi longe do local que ela estava, né? Então, a distância, esse é um outro ponto. Então, quero pagar ou não quero pagar? Perto ou longe? E o terceiro, ela foi longe por quê? Porque ela foi atrás de um tema, ela foi atrás de um assunto, de algo que ela gostava. Então, você tem que olhar, na hora que você vai procurar um mestrado, você tem que ver esse panorama. Lugar, se é o tema que eu gosto, se a universidade é pública ou particular. Em cima disso, te ajuda a decidir. Ah, Fábio, mas como eu vou achar um tema que eu gosto na minha área? Você pode ir procurando nas maiores universidades da sua região se tem mestrado ou doutorado na área que você tem interesse. E na grande área. Então, vou começar na área da geografia, na área do direito, na área da educação física. Dessas áreas, aí começam lá as linhas de pesquisa. E aí você vai se aprofundando, né? Direito penal, direito tributário, filosofia do direito, se for de direito, né? Então, se você for observar as universidades que têm mestrado, doutorado em direito, cada uma tem uma dessas linhas. E aí, dentro dessas linhas, tem os determinados orientadores. E aí tem um ponto interessante para a discussão, porque vai entrar na discussão do
orientador do mestrado, do seu orientador. Como você escolher esse orientador, né? Como você escolher esse orientador. Você viu que eu quase dei um spoiler aqui. Eu fui apertar um botão, já apertei a pergunta muito rápido e saiu. Então, eu vou começar. Então, imagina que você escolheu a universidade. Isso assim, ó, eu quero fazer em qualquer área e eu não tenho muita clareza. Como eu vou observar um edital? Porque tem editais grandes, por exemplo, onde eu fiz, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, sai o edital de Educação Física. Na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo também saiu o edital da área de educação. Aí você tem que entrar lá e verificar quais são as linhas de pesquisa que você quer se inscrever. Na Educação Física também. Então, aí vem uma pergunta, porque todos, ou 99% dos é, programas de mestrado, eles exigem um projeto. Alguns poucos, eles têm até uns critérios, como se fosse tipo um vestibular, ou algumas provas que antecedem, por exemplo, a FEA e a PUC, na área de administração, uma aluna nossa também entrou, você tem que passar numa prova, e esse certificado, essa prova te habilita para entrar no mestrado. É meio maluco, é diferente, mas não depende do projeto, o projeto vem depois. Todas as outras que eu conheço precisam do projeto. Então, por isso que vem a primeira pergunta: como escolher o que fazer em um projeto de pesquisa do mestrado? O que eu quero dizer com isso? Eu quero entrar no mestrado, eu preciso elaborar um projeto de pesquisa. Como que eu escolho o que fazer, né, nesse projeto? E aí isso é muito importante, ele vem até antes do edital, assim, essa investigação. É muito importante que você olhe as linhas de pesquisa daquela pós-graduação, os orientadores relacionados à linha de pesquisa, porque o seu projeto, principalmente quando você não tem que ter a carta de autorização do seu orientador. Aí você falou, carta de autorização. Isso. Tem universidades que, para você prestar, você precisa entregar uma carta que o orientador ele aceita te orientar se você for aprovado. Isso quer dizer que eu tenho que conhecer o orientador antes de prestar, né? Isso acontece. Então, por exemplo, na educação física da UDESC, por acaso, uma aluna, não, um aluno, o Thiago está prestando agora, nesse momento, essa prova. Na educação física da USP é assim. Você tem que ter uma carta. Na EASH USP é assim. Você tem que ter a carta, ou seja, eu tenho que, antes de pensar no projeto, antes de pensar em passar nas provas do mestrado, eu tenho que criar uma aproximação com o orientador. E essa aproximação com o orientador é uma outra conversa. Eu posso até falar no final, eu vou falar agora do projeto, beleza? Perfeito. Então, eu vou falar dessa característica de editais que você faz por sua conta. Você tem que ter um projeto alinhado com a linha de pesquisa e que alguém tenha que se sentir seguro em te orientar. E o se sentir seguro ele manja do que você está fazendo e ele entende que aquele projeto pode reverter em uma publicação, de preferência de nota alta, depende da área. Por que ele reverte? Porque ele precisa de publicação para continuar sendo orientador. É esperado que todo orientando produza uma publicação. Então, se ele imaginar que seu trabalho não tem um potencial de publicação, você já sai atrás. Tá? Então, você precisa conhecer a linha de pesquisa, o orientador, ou seja, o que eles pesquisam. E aí essa é a dica de ouro. Stalkear, investigar os orientadores da linha de pesquisa que você tem interesse é o ponto de partida para você escolher o que fazer no projeto. Então, você vai lá, escolhe ou vê um ou mais orientadores e vê o que ele pesquisa. Aí você pergunta para mim, Fábio, mas como que eu descubro isso? Fácil.
Currículo Lattes. Você tem que descobrir o nome dele. Então, se você entrar no site de uma pós-graduação, tem todos os orientadores lá de cada linha de pesquisa. Pesquisa o nome dele, vê lá o que ele está pesquisando, quais os últimos trabalhos que ele orientou e assim por diante. Outro ponto, então, o seu tema tem que estar relacionado com algo que alguém já estuda lá. Essa é a minha dica. Se você quer potencialmente aumentar a sua possibilidade de ingressar no mestrado. Segundo, não só o tema, mas que tenha uma metodologia alinhada com o que esse orientador faz. Não invente algo mirabolante. Não faça algo muito diferente. Lembra, ele tem que ter segurança. Então, escolha algo alinhado ao orientador. Segundo, que esse tema esteja relacionado, além da linha de pesquisa, um passo mais profundo a esse orientador. Vou mais longe, com uma metodologia que provavelmente esse orientador já tenha conhecimento. Se não, uma metodologia mais global, depende da área, existem metodologias mais globais e que dá para ser conversado ali, desde que ela tenha uma boa sustentação. É muito importante você estar completamente alinhado com esse orientador, porque nesse tipo de processo passa aquele aval final pela mão desse orientador. Nossa, eu topo orientar esse aluno. E ter um projeto que tem afinidade acadêmica com esse orientador é o que faz sai na frente, do ponto de vista do projeto de pesquisa. Então, você pensa no projeto de pesquisa, é importante você pensá-lo dessa forma. Um terceiro ponto, se você quer, dentro desse tema, você quer fazer algo diferente, você tem que pensar em duas coisas. Uma, se é execuível, ou seja, o que eu estou fazendo é possível realizar em 2 anos? Eu vou conseguir coletar esses dados. Eu quero fazer uma pesquisa com a seleção brasileira de futebol de campo da última Copa do Mundo. Você tem um caminho para entrevistar todos os jogadores? Porque pode ser o projeto mais bonito do mundo. Mas se você não tiver acesso às pessoas, no caso, aí nesse caso, pessoas para pesquisar, isso vai em vão. Tá? Então, você precisa criar uma situação que seja executável. E executável, seja pelo público, seja pelos experimentos, pelo material. O professor Ivan falou que ele quis entrar, quando entrou no mestrado, que ia entrar no mestrado, ele reprovou, mas não porque o projeto dele estava ruim, mas porque os orientadores falaram assim, ó, a gente não tem condições de fazer essa pesquisa aqui. Eu não tenho esse material. Vamos imaginar que eu quero fazer uma análise biomecânica com jogadores de futebol de novo e utilizar um aparelho que chama Vicon, que é uma sala que tem umas câmeras que capta. É muito melhor que eles usam nesse VAR, nessas coisas assim, algo absurdo. Por que eles não usam isso? Porque além de muito caro, você não consegue fazer essa análise precisa na hora, você precisa mapear todo o ambiente, tudo mais. Só que se a instituição que você vai ingressar não tem esse aparelho, acabou para você. Ela precisa ter esse aparelho. Inclusive, ela precisa ter esse aparelho num laboratório amigo do seu orientador. Eu sou de um lugar que, às vezes, o equipamento é de um laboratório e você é de outro laboratório, você não vai ter acesso. Eu sei que, às vezes, a universidade pública deveria todo mundo ter os acessos, né? Mas não é assim que funciona. O equipamento é da instituição, mas ele está dentro de um laboratório, aquele laboratório que vai utilizar outro laboratório do professor que não é tão amigo dele, não vai conseguir utilizar. Percebe que você tem que investigar alguns detalhes interessantes. Isso do ponto de vista da criação do projeto de elaboração. Isso faz com que você estude. Então, você tem que saber aí o background aí do orientador, isso é muito importante. E isso vai te dar um alicerce para justificar o que você está fazendo e saber um pouco de como se pesquisa aquele assunto, principalmente como aquela universidade pesquisa aquele assunto. Se você fizer isso, você já está num bom caminho de um bom projeto de pesquisa, tá bom? Agora eu vou para a segunda pergunta. Como escolher um orientador para o mestrado? Como eu trouxe aquela situação, às vezes você precisa da carta de aval desse orientador, e mesmo que se você não precisa da carta de aval, você tem que direcionar, eu falei que você precisa direcionar
a um orientador esse projeto. Um ponto em comum é o tema. O outro é, vale a pena conhecer o orientador. Por isso que a gente indica, se você está aqui nessa live e já está com o edital na mão, você tá não que você não vai entrar, mas você está um passo atrás. Vale a pena você ir no edital do ano passado e mesmo que o edital esteja fechado esse ano, já para ver orientador, possibilidades, ou o edital abriu e pensar para o ano que vem. Por quê? Você pode entrar em contato com esse orientador, perguntar se ele tem disciplinas que ele oferece naquele semestre. Se ele oferece disciplinas, sim, você pode fazer disciplinas como aluno ouvinte ou como aluno especial. É possível assistir a disciplina? Sim, é possível, mas você precisa do aval, às vezes, do orientador, e quando aluno especial, às vezes até tem uns alunos especiais oficiais que são catalogados pela própria CPG, pela Comissão de Pós-Graduação, e ela disponibiliza. O que é um aluno especial e um aluno ouvinte? Um aluno especial é um aluno que ele não está matriculado no mestrado, mas ele está registrado oficialmente na pós-graduação, assim, ó, esse aluno está frequentando e, inclusive, ele faz as avaliações. Ele fazendo as avaliações, ele tem nota. Isso quer dizer que, vamos imaginar que agora no primeiro semestre eu fiz disciplinas como aluno especial. E eu ingressei no segundo semestre. Eu posso recuperar os créditos que eu cumpri nessa disciplina. Tem alguns detalhes de recuar o prazo final, por isso que você tem até que verificar o quanto vale a pena, mas você meio que você entra no mestrado antes de entrar no mestrado, né? Porque você já vai tirando proveito do ponto de vista estratégico de pontos, de não só do conhecimento da parte burocrática de cumprir os créditos. Tá? Então, esse é o aluno especial. Às vezes, o orientador te indica para ser aluno especial dele, às vezes, na própria página da pós-graduação, está escrito assim, alunos especiais, aí você se inscreve lá. A parte legal da pós-graduação de se inscrever lá, porque você se inscreve, ela sempre responde, não tem vaga esse semestre, ou tem, e você, mesmo sem conhecer o orientador, você já vira um aluno, e você fala, sou aluno especial, tenho interesse no seu tema, se apresenta para o orientador, você já começa a flertar ali uma possível orientação como estudante dele. A segunda é, como eu disse, o aluno ouvinte. O aluno ouvinte só ouve, traduzindo, é aquele aluno que oficialmente não tem nota. Ele só está ali pelo conhecimento. E normalmente ele está aí pelo orientador. Ou seja, você está demonstrando mesmo interesse pelo tema ou pela disciplina, mesmo que você não tenha nada em troca inicialmente. O que pode ser revertido, já vou explicar isso. Mas, então você. Só que isso acontece com um e-mail para com o orientador, ele fala, vem fazer como ouvinte. Você vai frequentar, participar da aula, falar, tal, só que você, teoricamente, não faz as avaliações. Teoricamente, já vou chegar lá também. E só que você cria uma aproximação, pergunta, responde, conversa com o seu pseudo possível orientador. Mas será que você consegue resgatar? Muitos orientadores, muitas pessoas assistem essa disciplina como ouvinte, faz as avaliações, o professor pede para guardar as avaliações, ele anota nos e-mails, e aí quando você entra, você se matricula de novo e tem orientador que lança essa nota que você já fez a disciplina. Ou seja, ele não te deixa só como ouvinte, acaba sendo um aluno especial, até mais especial, porque não recua o prazo, né? Mas é uma situação extraoficial que acontece. Então, pode, não pode? Não sei as regras. Oficialmente, você está se matriculando no próximo grupo, né, no próximo semestre. Mas se o professor entendeu que você cumpriu, que você fez bem, e você já fez aquela disciplina, eu não entendo como nada, nenhum problema. Acho que é um ganho de tempo e é bem benéfico. Mas só o network que você ganha como aluno ouvinte, filé, sensacional. Perfeito? Então, é legal esse detalhe. Outra coisa, outra situação com o orientador, é mesmo mandar um e-mail, tem interesse na sua área tal, pergunta se ele vai dar disciplina. Outra pergunta que você pode mandar para o orientador é: você tem um grupo de pesquisa? Ou, se você já stalkeou,
eu percebi que você tem um grupo de pesquisa e tal, ele tem reuniões periódicas. Qual a bibliografia básica do seu grupo de pesquisa? Ou seja, cria uma aproximação pedindo leituras, cria uma aproximação tentando ingressar para assistir às reuniões desse grupo de pesquisa. Então, tudo isso faz com que você veja até como esse orientador, por exemplo, estou na disciplina ou estou na reunião dos grupos de pesquisa. Você vai decidir o quanto é exigente esse orientador, o quanto o perfil dele bate com o seu, seja temperamental, né, do âmbito mais até psicológico, existem muitos problemas entre cobrança de orientador e orientando, o santo não bate durante o meio do processo e o negócio bagunça. Então você tem essa oportunidade dessa troca e antecipar esse tipo de problema e discussão, né? Isso antes de você virar um aluno oficial. Então você pode falar assim, ó, é isso que eu quero, falar assim, ó, não sei nem se eu quero mais um mestrado. Ah, não, eu quero, mas esse orientador nem a pau, Juvenal. Então são possibilidades. Então vale a pena fazer isso. Então investigue, entre em contato então na primeira questão, retomando, escolher o projeto, faça toda essa investigação e até já no segundo ponto, entre em contato com esse seu possível pseudo orientador. Quais os principais pontos de atenção em um edital de mestrado? Essa pergunta é muito boa. Percebe? Você quer entrar no mestrado? Você tem que procurar um edital, seja o edital que está aberto desse ano ou o edital do ano passado. E ler de cabo a rabo esse projeto, de cabo a rabo esse edital. Ver todos os pontos desse edital. Ver como funciona, como você conquista a nota nesse edital. Porque se ele for do ano passado, será que eu consigo melhorar minha nota participando de um congresso? O que eu preciso fazer para melhorar a minha nota, da nota de currículo, se caso esse edital tiver nota de currículo? Como eu consigo? É isso. Mas vamos lá, quais pontos são de atenção? Primeiro, eu falei que você tem que ler de cabo a rabo. Mas, na inscrição de um edital, e nesses critérios de nota, você tem dois pontos de atenção que são de importantíssimos: elementos classificatórios e elementos eliminatórios. De novo, elementos classificatórios e elementos eliminatórios. O que são os elementos eliminatórios? São aqueles que, se você não atingir o critério mínimo, ou se você não cumprir, beijo, me liga e não perdeu o Playboy. Entendeu? Perdeu. Então, ele não te classifica, ele te desclassifica. Está fora. Vou dar o meu exemplo do meu processo de mestrado. A prova de proficiência em inglês tinha que estar aprovado no ato da inscrição. Então, assim, ó, você tem que tirar 350 no TOEFL, na época era só TOEFL. E só fazia numa escola chamada Lumine, aqui em São Paulo, uma escola de inglês famosa. Você tem que tirar 350 no TOEFL. Tchananana. Você não tirou? Eu já contei esse caso. No ano que eu estava frequentando o grupo de pesquisa, eu vou falar o nome dele, talvez ele apareça um dia, eu acredito que ele tenha desistido do mestrado, porque ele desistiu naquele momento. O nome dele era Joab. Ele já estava com a professora Andy, lá do laboratório, acertado o projeto, escreveu o projeto. Ele tinha a carta dela de autorização para prestar o mestrado. E eu lembro como se fosse hoje. A época de você fazer a inscrição é em setembro para outubro. Né? Ele tinha feito uma prova, e naquela época não tinha prova toda semana do TOEFL, era uma vez por mês, ou duas vezes por mês. Agora eu me confundi. Tá bom, que seja duas vezes por mês, mas eu acho que era uma ainda. Quando eu fiz, eu acho que era uma. E que isso refletiu em mim, e vou falar o que eu fiz. Ele falou que tinha prestado um mês anterior à prova e faltavam, sei lá, tirou 330 de 350 pontos. Ele falou que faltava pouco. Quando você vai estudar o TOEFL, são três questões. E o que acontecia? A inscrição era até uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Antigamente era 5 horas da tarde porque tinha que ir na secretaria levar a papelada, tá? Hoje até que é tudo online, normalmente até 23h59. O que ele fez? A prova era na semana, você terminava a prova, saía
no dia seguinte um certificadinho do TOEFL e sua pontuação, e era esse certificado, esse panfletinho que você tinha que levar lá. Sabe o que aconteceu? Ele tirou de novo mais ou menos a mesma pontuação. Ele não classificou, ele não pôde prestar para ingressar no mestrado. Ele não fez nem a inscrição. Um outro ponto, normalmente prova é eliminatória. Se ela tem aquela prova antes, então, de novo, Escola de Educação Física, de Esportes da USP, você tem a carta do orientador, você tem tudo, fez a inscrição. Faz de conta que lá o Joab, naquela época, conseguiu fazer a inscrição. Meu, eu não estudei para a prova. E aí tem várias estratégias para procurar saber, você tem que procurar saber como funciona aquela prova. Se foi mal, fez uma prova ruim, não tirou no mínimo 6, acabou para você ali. E perceba que esses itens eliminatórios, muitas vezes, é você perdendo para você. E depois vem os itens classificatórios. Muitas vezes não, normalmente é você perdendo para você. Item classificatório é isso. Aquele orientador tem 2 vagas e tem 10 pessoas prestando essas 2 vagas. Se você não caiu no eliminatório, você vai para a classificação geral, igual um concurso. Os primeiros colocados, os 2 primeiros, serão os escolhidos para ficar com esse orientador. Isso é um elemento classificatório. Então, primeiro, eu preciso pensar no eliminatório. Como eu faço para estar no jogo? Se eu for eliminado, eu não estou mais no jogo. BBB. E depois, classificatório. Como eu melhoro minhas condições para jogar para ganhar? E aí, as 2 primeiras perguntas, a pergunta sobre o projeto de pesquisa e a pergunta sobre o orientador, como escolher, são 2 pontos cruciais para vocês que querem entrar e ter uma melhor classificação. Porque você vai ler o edital, vai conhecer sobre o projeto bem elaborado tem mais pontos, conhecendo o orientador, sabendo o que ele faz, você pode participar de elementos que dá ponto. Por exemplo, às vezes dá ponto ser aluno ouvinte, às vezes dá ponto ajudar em projeto social, de projetos de extensão da própria universidade. Mas você está lá, vai ter um congresso e dá certificado de extensão, como ajudante no projeto de extensão e vale ponto. Você já tem a parte, só que você tem que estar antenado com as coisas acontecendo. Só conhecendo o orientador ou num grupo de pesquisa, você sabe desses detalhes. Como você sabe se isso vale ponto? Novamente, projeto de edital. Edital ele te fala tudo que vale ponto. Ah, vale ponto artigo, vale ponto experiência, vale ponto congresso, e quanto vale cada um. O que é eliminatório, o que é classificatório, e quanto vale de ponto cada elemento. Faça uma planilha mesmo com isso. No mínimo, essa planilha faça um checklist de tudo que você tem que ter, eliminatório, classificatório. Juntou todos os. Ticou tudo que é eliminatório, como eu melhoro o classificatório. Fábio, quanto tempo eu faço isso antes do edital estar aberto? Meu ponto ideal, 1 ano. E deixe em aberto na sua mente para não se frustrar, que você pode entrar entre 1 ano e 2 anos. É possível entrar antes? O edital abriu entrar? É. É o mais comum em universidade pública grande? Não é o mais comum. Às vezes sobra vaga, mas não entra qualquer um. Então é muito importante cada um desses detalhes. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha e deixe sua dúvida aqui nos comentários. Grande abraço e valeu! Bom, se você ficou até agora nesse vídeo, é porque você realmente quer entrar no mestrado. A maioria das pessoas já deve ter saído do vídeo, mas você está demonstrando que realmente tem interesse. Então, eu vou te sugerir que você veja nas descrições do vídeo todas as nossas orientações. Assim, tem muita orientação aqui, mas muita mesmo. Mas, além da nossa orientação em vídeos, que são mais genéricas, tem a nossa orientação, que é individual e personalizada. Olha, sinceramente, pelo que a gente faz pelos nossos alunos, você vai se surpreender com o investimento. Você vai ter acesso a uma plataforma que a gente organizou pedagogicamente estruturada para você aprender todos os passos do projeto de pesquisa. Mas
Assim, a gente trabalha com todos os passos, sabe? Desde escolher o tema corretamente, como escrever, como garantir que o seu projeto esteja alinhado. Olha, eu não vou ficar mais te tomando tempo, mas acesse tccagoravai.com.br, projeto de mestrado, para você ver tudo que a gente oferece. E se tiver alguma dúvida, também pode chamar a gente no WhatsApp. Tem o ícone do WhatsApp. É só clicar nele e conversar diretamente com a gente. Mas é claro, só se você quiser entrar no mestrado. Valeu?